Meus caros irmãos e irmãs, como nós ouvimos ao iniciarmos esta celebração da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, a Igreja realiza sempre esta festa porque quer sempre nos recordar a grandeza desse mistério, e um mistério que nos atinge eficazmente. Essa palavra atingir, ela tem muito a ver com corporeidade, né? Nós somos atingidos aonde? No nosso corpo. Quem nos atinge eficazmente? Deus, através da sua participação em nossa vida, quando o seu Filho Jesus Cristo toma a nossa carne, se encarna em nossa humanidade e no seu mistério e na sua paixão ele partilha conosco o seu corpo e o seu sangue. O objetivo principal da Igreja é instituir essa solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo no passado e atualizá-la a cada ano numa solene celebração, é para que nenhum de nós, tanto cristãos como também não cristãos e toda a humanidade, nunca nos esqueçamos disso, de como nós fomos criados e amados por Deus como uma totalidade, e uma totalidade que nas suas diversas dimensões, inclusive a dimensão corpórea, física, pode louvar e reverenciar esse Deus e participar da sua vida, porque Deus se antecipa e Ele toma parte da nossa vida, assumindo no seu Filho Jesus Cristo o nosso corpo e o nosso sangue. Já no passado, os chamados Santos Padres, os padres da chamada época de ouro da Igreja Papacrista, tinham uma grande preocupação de sempre ressaltar nos seus escritos este mistério da Eucaristia, e no mistério da Eucaristia falar exatamente desta união, uma união que se dá para nós naturalmente, quando nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo, mas esta união que se dá de uma forma sobrenatural, quando o próprio Jesus Cristo se encarna como Verbo na nossa humanidade e se dá a nós no sacramento da Eucaristia. Santo Hilário de Poitiers diz o seguinte: proclamamos como uma verdade que a palavra se fez carne e que na ceia do Senhor nós recebemos esta mesma palavra que se fez carne. Então, como se pode negar que permaneça naturalmente em nós aquele que, ao nascer como homem, não só assumiu a natureza da nossa carne como inseparável de si, mas também uniu sua natureza humana à natureza divina no sacramento que nos dá a comunhão do seu corpo, como esquecemos, impossível para nós. Deste modo, todos nós somos um só, porque o Pai está em Cristo e Cristo está em nós. Portanto, Ele está em nós pela sua carne e nós estamos nele, e através dele o que nós somos está em Deus. Em que medida estamos nele pelo sacramento da comunhão, com sua carne e com seu sangue? O próprio Cristo o afirma quando diz: pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós vivereis, porque eu vivo e vós vivereis, pois eu estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós. Se com estas palavras o Senhor pretendia apenas significar uma unidade da vontade, por que então estabeleceu uma certa gradação e ordem na realização de tal unidade? Assim procedeu para acreditarmos que Ele está no Pai pela natureza divina e que nós estamos nele pelo seu nascimento corporal. Além disso, Ele também está em nós pelo mistério dos sacramentos.
Ensina-nos, desta forma, a perfeita unidade estabelecida por meio do único mediador, Jesus Cristo. Nós estamos unidos a Cristo, que é inseparável do Pai. E Cristo, sendo inseparável do Pai, permanece unido a nós. Deste modo, temos acesso à unidade com o Pai. Porque se Cristo está por natureza do Pai e por ter sido gerado por Ele, e se nós, por natureza, estamos em Cristo, então, de certa maneira, também nós estamos por natureza no Pai, através de Cristo. Até que ponto esta unidade é natural em nós? O mesmo Senhor declara: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Realmente, ninguém pode estar em Cristo se Cristo não estiver nele. Isto é, Cristo somente assume em si a carne daquele que recebe a sua. O Senhor já havia ensinado antes o mistério desta perfeita unidade, dizendo: assim como o Pai que me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Vive, portanto, pelo Pai, e do mesmo modo que vive pelo Pai, também nós vivemos pela sua carne. Toda comparação deve ser adaptada à inteligência, de tal modo que o exemplo proposto nos ajude a compreender o mistério de que estamos tratando. Esta é, portanto, a causa de nossa vida. Cristo, pela sua carne, habita em nós, seres carnais, para que vivamos por Ele como Ele vive pelo Pai. É importante ressaltar esses aspectos tratados por Santo Hilário já lá no século IV, porque por diversas influências, muitas vezes a igreja, e todos nós os cristãos e até a sociedade, a gente esquece essa nossa dimensão corpórea, existencial, fundamental para nós sermos neste mundo. E por vezes, inclusive até movimentos espirituais no interior da própria Igreja Católica, começaram como que a menosprezar o corpo, querendo de uma certa forma exaltar somente a alma ou o espírito. Ledo engano, porque no próprio mistério da encarnação, é Deus quem nos diz que o nosso corpo é importante e que ele deve ser valorizado como tal, com todas as circunstâncias e também com todas as consequências que isso comporta para nós. Isso não é só uma novidade trazida na encarnação por Jesus Cristo. Aí é o máximo desta expressão. Na linguagem do corpo, Deus sempre se manifestou à humanidade. Este bonito texto que nós ouvimos na primeira leitura do livro do Deuteronômio, que vai sempre fazendo uma síntese, uma revisão de toda a experiência que o povo viveu com Deus no deserto, através da liderança de Moisés, faz como que uma conclusão dos 40 anos de caminhada no deserto. E como é que Deus atingiu eficazmente o povo? Através do corpo. Deus vai falando, e Moisés também vai lembrando, todo esse caminho. E onde é que Deus realmente participa da vida do povo? No corpo, nos momentos de dores, no momento de sofrimento, quando vem as serpentes, quando vem a fome, quando vem a sede. Onde que acontece isso conosco? No espírito etéreo pairando? Não, no nosso corpo, na nossa corporeidade, repleta de todas as suas dimensões. É aí que Deus se manifesta a nós e é aí que Ele se dá a conhecer. E nós podemos fazer esta experiência concreta com Ele.
E vem um dos verbos fundamentais para compreender esta participação de Deus em nossa humanidade através de seu Filho Jesus Cristo e a nossa participação na sua divindade. A palavra alimento. Deus se tornou para nós alimento. No passado, alimentou o povo com o maná e com a sua presença para realmente salvar a vida toda no corpo de cada pessoa. E, atualmente, Ele se dá a nós no corpo do seu Filho, Jesus Cristo, no qual nós podemos participar, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, participando diretamente do cálice da bênção e do sangue e partindo sempre a comunhão do seu corpo. Nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo como alimento para a nossa vida, e nos alimentando do corpo e sangue de Cristo, nós participamos da sua vida, somos levados também a participar da vida em Deus, mas sem esquecer realmente este momento pleno em que Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e sopra, faz habitar em nosso corpo mortal, finito, a sua divindade através do Espírito. No Evangelho de João, também Jesus Cristo fala para a multidão dos judeus sobre essa participação de Deus em nossa corporeidade. E fala para um público que achava isso complicadíssimo e alguns nem queriam aceitar. Como é que Deus pode se tornar um de nós? Deus é Espírito, nós não podemos nem falar o nome dele. Como é que você vai dizer que vai dar a nós o seu corpo e o seu sangue como alimento? Como é que você pode dizer que é filho de Deus se nós estamos vendo a você como vemos um ao outro? É um ser material, corpóreo, podemos inclusive tocar. Isso é um grande mistério. Jesus Cristo tentou de todas as formas explicitar para o povo da sua época e o fez de maneira sublime e profunda. Provavelmente muitas pessoas tiveram acesso a essa compreensão e por isso o que fizeram? Começaram a tomar parte na vida em Deus, no corpo e sangue do seu Filho Jesus Cristo, comungando do seu corpo e do seu sangue e também do seu projeto. Quando Jesus Cristo diz que doa para nós o seu corpo e o seu sangue, Ele está dizendo que partilha conosco toda a sua vida. Exatamente isso. Toda a sua vida. Então nós, os cristãos, ao entrarmos em comunhão com o corpo e sangue de Cristo, nós somos chamados a participar da vida em Deus, participando plenamente da vida de Jesus Cristo. A igreja tem uma expressão para dizer isso, sempre de maneira humana, mas na pretensão de expressar a totalidade, quando ela diz que nós nos assemelhamos a Jesus Cristo. Ser semelhante a Jesus Cristo, imagina, Deus dá um passo imenso em nossa direção e o convite é nós nos assemelharmos a Ele, ou seja, assumindo a nossa vida humana, assumindo a dignidade criacional em cada ser humano e assumindo as vicissitudes e também as dificuldades e as maravilhas que é ser humano com um corpo, com uma matéria, que inclusive é corruptível. Está aí essa realidade nossa, a pandemia, Antes da missa eu conversava, Quem é que está imune? Quem está isento? Ninguém, Todos nós, em qualquer momento, apesar de todos os cuidados que tomamos, podemos nos contaminar com o quê? Com o vírus. E onde é que ele atinge? Não é o nosso espírito, não é a nossa alma. Ele atinge a nossa carne, ele atinge o nosso corpo, ele penetra no nosso sangue e danifica aquilo que Deus criou. Exato, isso é a natureza. Mas é essa natureza que ela é plena de Deus, porque Deus também quis ser assim. Jesus Cristo também sentiu as marcas da paixão, não foi no seu espírito, foi no seu corpo, que foi macerado, foi torturado, foi furado pelos cravos e morreu na cruz. E é justamente nesse momento pleno que ele dá
para nós o seu corpo e o seu sangue. A igreja, na compreensão desse mistério e sempre tentando continuar essa tênue ligação entre o ser humano e o próprio Deus, ela transforma essa doação de Jesus Cristo num sinal visível. Os sacramentos e, por excelência, o sacramento da Eucaristia, onde todos nós, todo ser humano que vem a esse mundo, pode entrar em comunhão com esse Deus, comungando no corpo e no sangue do seu Filho Jesus Cristo. Como diz a bonita sequência que nós cantamos, os efeitos, eles são diversos. Por isso, qualquer um pode receber. Às vezes a gente fala na missa, recebam, venha para a comunhão só aqueles que estão preparados. Todo ser humano deve estar preparado para receber a Deus. E como nós o recebemos, e como Ele vai agir em nós, está uma responsabilidade nossa. E as consequências nós também claramente vamos assumir. Se participamos plenamente da vida em Deus, em Jesus Cristo, todos nós sabemos qual deve ser o nosso compromisso neste mundo com a pessoa do outro, com o corpo do outro, com a realidade do outro. E compromisso, como Deus se faz alimento, uma humanidade comprometida, ela também vai se tornando alimento para a vida no mundo. Pensando nesta celebração de hoje, eu me lembrei muito hoje de manhã de todos aqueles homens e mulheres que estão comprometendo o seu corpo no combate a essa pandemia. Imaginem agora os CTIs dos nossos hospitais, públicos e particulares. Como é que estão aqueles profissionais lá? Eles não mandaram só a alma, eles estão lá de corpo, inteiros, estão lá suscetíveis a tudo que está acontecendo. Que são os profissionais que estão mais na linha de frente, porque estão combatendo a pandemia, onde o vírus está, infelizmente, livre. E todos os outros que trabalham, pessoas que agora são obrigadas realmente a sair de suas casas, transporte público, etc. Para quê? Para trabalhar em benefício de quem? Nosso. A gente nem lembra, quando a gente come aquele pão gostosinho de manhã, que o padeiro teve que pegar o metrô, teve que pegar um trem, teve que pegar um ônibus superlotado, porque infelizmente o nosso poder público não estava preparado e o esforço para realmente vencer essa pandemia ainda não é de acordo com a situação que nós vivemos. Então, todas essas pessoas, elas estão, sejam cristãos ou não, temente a Deus ou não, elas estão expressando esse profundo mistério que nós celebramos hoje, o Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo, doado para a vida do mundo. E algumas pessoas no interior da igreja fizeram isso plenamente a exemplo de Jesus Cristo. Na festa do Santíssimo Corpo de Cristo, da Santíssima Eucaristia, nós também nos lembramos de todos aqueles que misturaram o seu corpo, o seu sangue, nesse grande mistério. Os que deram a vida, passado e presente. Sempre tem duas imagens que vêm à minha memória, quando eu lembro da nossa mistura do nosso corpo, nosso sangue, no próprio corpo e sangue de Jesus Cristo na doação de vida. Eu lembro de São Oscar Romero, ele morreu exatamente assim. Quando estava distribuindo a comunhão, veio alguém e lhe deu um tiro, e ele cai no chão, o cálice com o vinho cai no chão, a patena com a hóstia consagrada cai no chão, e o seu corpo, o seu sangue se misturam com o corpo e sangue de Cristo. Irmã Dorothy, a imagem daquela religiosa, com sua roupa simples, com sua mochila atravessada ao peito, caída em decúbito, perto do rio, onde ela ia pegar o pequeno barco para realizar as suas atividades, o seu compromisso pastoral. Foi ali, ferida, morta. Lhe tiraram o quê? O corpo? A vida? Não. Tentaram lhe tirar uma causa, mas o seu corpo e o seu sangue se misturam com o corpo e o sangue de Cristo,
para que realmente a causa de Jesus Cristo ela esteja sempre viva em cada homem e mulher que doa a sua vida, a exemplo disso que nós ouvimos. Se nós participamos diretamente do mistério da Eucaristia e comungamos no corpo e sangue de Cristo, Ele se torna em nós, para que nós também nos tornemos nele, nos assemelhemos a Ele e nos comprometamos com Ele e com o seu projeto de vida e de salvação para toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.